Então vamos lá, quero trazer aqui para você esse treinamento a respeito dessa situação que nós estamos vivendo hoje, tá? Muitas pessoas têm superestimado, outras pessoas têm banalizado. Eu quero te trazer aqui fatos concretos e uma visão, né? Principalmente uma visão clara a respeito da situação, dos riscos e de como nós precisamos nos posicionar nesse momento. Muitas pessoas estão entendendo que nós temos o desafio do coronavírus, que realmente está acontecendo aqui, mas ele não é o único desafio. Nós temos dois desafios em paralelo com o mesmo grau de relevância, que é uma possibilidade de uma recessão econômica. E muita gente tem menosprezado isso, né? Superestimado o coronavírus, menosprezado essa recessão econômica que pode inclusive ser muito mais letal, até isso eu posso falar, do que o próprio coronavírus. E eu quero trazer aqui para você 3 pilares muito importantes que você deve focar para ter equilíbrio e para que você passe por essa fase com saúde física, emocional, financeira e cuidando da sua família. Esse é o ponto principal que nós vamos abordar aqui. São 3 tópicos, tá? O primeiro tópico é você. Como você pode cuidar da sua... Eu não vou falar aqui de questões de cuidados com relação ao coronavírus, porque isso todo mundo está disseminando. Você sabe que você tem que usar álcool gel, máscara, tem que lavar a mão, tudo isso, né? Você já sabe. Eu vou falar aqui como você cuidar, fazer uma gestão das suas emoções. Porque se você tiver com as emoções alteradas, excesso de medo, excesso de ansiedade, isso vai alterar o teu estado de consciência e vai prejudicar a qualidade das tuas decisões. Então é importante você estar equilibrado emocionalmente para você poder tomar as decisões e ações corretas. Tá? Uma pessoa com medo, ela não age. E uma pessoa extremamente ansiosa, ela pode tomar decisões por impulso, que vão prejudicar. O segundo pilar é você entender como cuidar da sua família. Tá? O que você precisa levar em consideração aqui é um cálculo matemático, tá? Estatístico, e a gente vai falar a respeito disso. E terceiro também com relação a questões profissionais. Mas basicamente hoje nós temos visto aí uma enxurrada de notícias, de vídeos, de brincadeiras, de pessoas superestimando e entrando literalmente em pânico sem necessidade, e outras pessoas falando que, banalizando, né, que é uma simples gripezinha, que isso não me pega, né? E nós temos visto, né, analisando os números. Eu quero trazer primeiro ponto aqui para você. Você sabe quais são os grupos de risco, né? Se você tem mais de 60 anos, se você tem problema, menos que isso, com problemas pulmonares, com doenças, né, que te debilitam a tua saúde hoje, se você tem uma imunidade baixa, comprometida, você é grupo de risco. Então você tem que isolar. Não existe como um vírus pegar você se ele não te encosta, né, de alguma forma. Então é isolamento social total. Inclusive, dependendo da situação, até mesmo da tua família. Se você é grupo de risco, você é grupo de risco. Não se fala mais nesse assunto. Se você não é grupo de risco, você é um dos responsáveis para cuidar dessas pessoas que são. Tá? Esse é o primeiro nível de consciência que você tem que ter. E precisa ser estratégico, tá? Você precisa ser estratégico, evitando a exposição dessas pessoas. Na nossa família, nós decidimos, meus pais eles moram num sítio, eu sou pai solteiro, minha filha mora comigo, ela foi para lá junto com eles e com os meus pais. Meu pai tem 79 anos agora, quase, e daqui a 2 dias, e a minha mãe tem 72, então eles são um grupo de risco. E junto com eles lá também está meu cunhado, minha irmã e meu sobrinho. Estão lá encapsulados lá no sítio, ninguém entra, ninguém sai. E eu, como não sou grupo de risco, como tenho uma boa imunidade, não tomo nenhum tipo de remédio, não tenho nenhum tipo de doença, talvez eu possa até pegar esse vírus e nem sentir o sintoma. Na Itália, que a gente viu esse tanto de mortes aí acontecendo e todo esse barulho, nenhuma pessoa com menos de 30 anos morreu. Todas as pessoas que morreram eram acima de 80, a grande maioria delas, e tinham pelo menos 2 outras doenças. Ou seja, o poder letal desse vírus não é tão alto, mas ele é um vírus de contágio aceleradíssimo. É agressivo demais o contágio, ele se espalha muito rápido. E aí gera o grande conflito, o grande problema real desse vírus. Não é o potencial letal dele, mas é sim contaminação versus demanda. É estrutura versus demanda. Entende? É o número de contaminados com que a saúde comporta hoje em termos de estrutura. E aí chega um ponto onde, infelizmente,
os profissionais, se houver esse nível de contaminação exacerbado, vai chegar ao ponto de pessoas que poderiam ser salvas com os devidos equipamentos, ventiladores, por exemplo, para casos graves, entubados, respirando de forma artificial, eles não vão ser atendidos, vão ter que ser deixados para morrer porque não tem estrutura. Então esse é o grande perigo, não é o caso do vírus ser tão letal. E eu, como sou saudável, talvez eu nem sinta a consequência. Isso não quer dizer que eu vou ser irresponsável por causa disso e vou ir jogar futebol com meus amigos, vou me encontrar aqui na esquina com algumas pessoas. Não, eu estou em isolamento, eu só saio de casa numa única condição, que é sob necessidade. Tá? E a necessidade aqui são dois casos. Tá? Dois casos. Primeiro, buscar suprimento. Eu abasteço a minha família, lá eu saio, vou lá, compro, levo para que eles não saiam de lá. E para mim também, logicamente. E segundo ponto, para construir receita, finanças, você tem que cuidar da tua saúde financeira. Tá? Esse é o segundo ponto aqui que eu quero falar com você. Você tem que cuidar da tua família, cuidar da saúde deles, mas também precisamos cuidar da saúde financeira de cada um de nós e das pessoas que dependem da gente. Porque não existe como nós pararmos a roda. Porque se isso acontecer, a gente entra numa recessão econômica que vai prejudicar muito mais pessoas do que o próprio coronavírus. Vai matar muito mais pessoas do que o próprio coronavírus. Pode causar, eu não acredito que vai chegar num ponto tão agressivo assim, mas poderia chegar em casos extremos da pirâmide das necessidades de sobrevivência. O ser humano ele vira um animal a partir do momento que as nossas necessidades básicas não estão sendo atendidas, como comida, como fome. Nós somos animais. Um pai de família que não está conseguindo trabalhar e não tem recurso para alimentar a sua família, pode ter certeza que o nível de alteração de consciência dele vai equiparar de um animal buscando a sua sobrevivência. Então é lógico que nós precisamos levar a sério esses dois pontos, não superestimar um e subestimar o outro. Eles precisam ser tratados de forma igual. E falando aqui com relação à economia, como que você pode então cuidar das suas finanças, da saúde financeira? Primeiro, se você for empregado, funcionário de uma empresa, é sua responsabilidade nesse momento de abraçar a tua empresa e fazer com que ela continue produzindo de alguma forma, com responsabilidade, tá? Sem se expor a risco. Lembrando, se você é grupo de risco, você tem que se isolar, não se fala mais nada a respeito disso. Se você não é grupo de risco, você tem que agir de forma consciente. Busque novas soluções, se reinvente. Como assim, Robson? Você pode buscar a internet. Eu já trabalho de forma remota há muitos anos. 95% em média das minhas atividades já são remotas, porque isso foi algo que eu busco para a minha vida, que eu chamo de liberdade geográfica. Eu não precisar estar num lugar específico para fazer o que eu preciso fazer. Isso é algo que eu já venho construindo há muito tempo, que eu sempre acreditei. Muitas pessoas não acreditavam no poder da internet, o quanto a internet pode facilitar a vida dos outros. E agora, de forma forçada, existe uma consciência, inclusive, girando de o quanto se pode reduzir de custos, simplesmente de estrutura desnecessária, de práticas retrógradas aí, que a internet pode suprir. Essa prática remota pode suprir. Pode ter certeza que esse será um dos grandes ganhos positivos que sempre tem, mesmo em momentos de crise, de dificuldades. Existem sim momentos onde nós evoluímos e aprendemos. Na verdade, as vezes que eu mais evoluí e cresci na minha vida foram em momentos de dificuldade. E esse certamente será uma grande escola para a gente. Então, o que você pode usar de internet hoje para manter o negócio funcionando? Trabalhando remoto, vendendo pela internet, utilizando novos canais de venda, como plataformas aí, OLX, Mercado Livre, marketplaces como a própria Magazine Luiza, Americanas, diversas. Eu não sei se você sabe disso, mas a Americanas, você pode vender produtos nas Americanas, na Magazine Luiza. Isso chama-se marketplace. Pesquisa lá, você tem como colocar produtos da tua loja lá e vender para todo o Brasil com o respaldo, a chancela de uma empresa gigante como uma Americanas. Muita gente nem sabe disso, como uma Magazine Luiza. Então existem diversas possibilidades e diversos profissionais falando a respeito disso. Então, meu amigo e grande mentor Bruno Pinheiro é um dos grandes especialistas nessa área. Se você pesquisar no Google por ele, você vai encontrar também. Outro grande amigo também, consultor de tecnologia, Rogério Musel, com Z,
pesquisa a respeito dele no Instagram também, você vai encontrar. São profissionais que estão aí no mercado que podem te auxiliar com soluções para você conseguir se reinventar nesse momento e manter o fluxo. Tá? Se você for empregado, leva essas soluções. Se você é um colaborador de uma empresa, leva essas soluções para o teu chefe. Porque esse barco ele precisa estar navegando, porque se ele afundar, meu amigo, afunda todo mundo que está lá, tá? Inclusive você. Então é importante essa união nesse momento, né? E se você é um empresário, é um autônomo, está na hora de você também buscar outras pessoas para te auxiliar, profissionais, né? Estratégicos, gestores, consultores, para que você consiga ter aí orientações precisas de pessoas que já passaram pelo que você está passando, que conseguem resolver alguns problemas que você está tendo agora e talvez nunca resolveu antes. É importante você ter essa consciência. Se reinventar também a partir de utilizar algumas outras estruturas, né? Evitando sair de casa, evitando contágio, como por exemplo, teleentrega, não parou. A entrega, a logística não pode parar, né? A logística não pode parar, porque se no momento que para a logística, a gente vai estar, a lei da selva vai imperar aqui. Então a logística não pode parar. Então tem empresas aí, aplicativos como a Rappi, tem o próprio Uber mesmo, faz entregas, busca, tem empresas de motoboy, né? Nós mesmos utilizamos, né, em uma das minhas empresas, motoboy, hoje está funcionando, essa galera está aí colocando a cara a tapa para fazer a coisa continuar girando. Então você pode fazer entrega via motoboy, né? Como que você pode se reinventar? E se não tiver como você fazer nada pela internet e não tiver como fazer teleentrega, precisar ser presencial, faça isso de forma responsável, faça isso com segurança. Receba pessoas na tua empresa de forma segura, tenha lá álcool, máscara, luva, tudo que você já sabe, se proteja, né? Não receba um grande número de pessoas, uma, duas, limita isso, limita esse acesso, se cuida. Se você for uma dessas pessoas que precisa estar no front, evita voltar para casa e ficar com os idosos, né? Que nem no caso dos meus pais, a gente não está juntos hoje, nós não estamos juntos hoje, porque eu nem estou me expondo tanto, na verdade, poderia até estar lá. Mas se você está no front, não fica junto com quem é grupo de risco, tá? É simples isso, é um cálculo matemático e uma questão lógica, se o vírus não encosta, ele não contamina. Então essa é uma das formas. E se mesmo assim você não conseguir fazer nada disso que eu te falei, de se reinventar, né, vai lá, faz o que tem que ser feito, na medida, né, possível, com bom senso, com responsabilidade, mas mantenha a economia girando, porque se a economia para, se a logística para, se a indústria para, daqui a um pouco nós estamos vivendo na lei da selva. Eu não acredito que vai chegar nesse nível, né? Medidas drásticas vão ser tomadas, certamente, para não deixar isso acontecer. Mas começa fazendo a tua parte. E o principal de tudo isso que eu quero te trazer, antes de falar da tua saúde emocional, que é o foco aqui do que eu estou falando, né? Como você vai estar bem para poder executar tudo isso emocionalmente falando, é que muita coisa vai acontecer nesse período, muita coisa vai acontecer. As regras mudam, né? Quando acontece algo desse tipo, é como se tudo estivesse dentro de uma caixa, ali disposto de uma forma. Não necessariamente organizado, mas disposto de uma forma. E aí a gente vai lá, pega essa caixa e sacode. E muda de lugar. As regras mudam, as coisas mudam. Então, a partir de agora, quem estiver atento, muitas pessoas vão precisar de soluções. E se você puder gerar valor para pessoas através de soluções relevantes, que realmente vai fazer diferença na vida dessas pessoas, você vai ser bem recompensado por isso. Então, como você está se posicionando? Como você está observando o que está acontecendo e o que vai acontecer, pelo que você já sabe, para que você possa gerar valor para mais pessoas, né, com o que você já sabe fazer. Talvez sejam grandes oportunidades de você que quer empreender, ainda não empreendeu, de encontrar uma demanda, um nicho específico e gerar valor, né, começar o seu próprio negócio daqui um pouco. O importante é você estar atento e entender quais são as novas regras, o que mudou e o que não mudou, para que você possa se adequar e estar preparado, aproveitar esse tempo. Hoje muita gente tem tempo, né? Nós temos talvez uma oferta de tempo maior, forçada. Então você pode aproveitar e se preparar para buscar, né, novas formas de você poder construir a tua vida profissional, a tua própria vida pessoal mesmo.
E se você não pode fazer nada disso que eu falei, por exemplo, você trabalha em um cartório, num banco que está fechado e não posso atuar mais, eu preciso ficar em casa, mas eu preciso de receita, ver como gerar valor para alguém. Você pode talvez vender alguma coisa pela internet, né, como eu falei, o OLX, Mercado Livre. Você pode, em último caso, né, eu estou falando aqui de casos, né, talvez isso faça sentido para você, talvez não, mas alguma pessoa pode fazer. Você fazer jardinagem, por exemplo, cortar uma grama, em caso de necessidade de receita, pode ser uma opção também. Não se fecha, o que eu quero te dizer é assim, ó, não se fecha para o problema, se abre para encontrar soluções, saídas, né, para que você tenha receita e possa manter a saúde financeira da tua família também. Você pode talvez escrever artigos para alguém, se você é bom de escrita, se você é bom de designer gráfico, você pode criar imagens para redes sociais, tem bastante demanda, você pode gerar conteúdo, você pode gravar vídeos ensinando alguma coisa para alguém e cobrando por isso. Existe uma infinidade de coisas que você pode fazer, desde que você esteja aberto a entender. E aqui agora eu quero falar um pouco a respeito de você. Todas as vezes que eu pego um voo, eu sempre penso a respeito disso. A aeromoça, quando dá as instruções, ela sempre fala, olha, em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão em frente à sua poltrona. Coloque primeiro em você, para depois ajudar outras pessoas. A gente não pode ajudar alguém quando a gente está precisando de ajuda. Então, primeiro, antes de você ajudar a tua família, antes de pensar na questão financeira, você tem que pensar em você, na tua integridade física e principalmente emocional. Se você está alterado emocionalmente, com medo, quem tem medo não age, né? O medo paralisa as pessoas. E, por exemplo, você pode estar com um extremo de ansiedade também. Quem tem muita ansiedade toma decisão por impulso. Isso também não vai te ajudar. Então é importante você ter ciência de manter uma saúde emocional para que você não esteja em um estado alterado de consciência. Uma pessoa com muito medo, ou com muita ansiedade, ou com qualquer tipo de sentimento negativo em excesso, ela se equipara a um drogado, a um bêbado, que não está em condições, né, racionais ali de tomar uma decisão. Então você precisa cuidar e gerir as suas emoções para que você tenha qualidade nas decisões que você vai tomar. Isso é uma questão de responsabilidade, já não é mais uma opção, né, cuidar das suas emoções. E talvez você não saiba como fazer isso. Mas as nossas emoções, elas vêm principalmente, elas são criadas a partir dos nossos pensamentos, tá? A gente pode entender assim, o pensamento ele manda um comando para que o nosso sistema endócrino produza um tipo de hormônio específico que vai gerar aquele tipo de sensação chamada de emoção. Por exemplo, quando o teu sistema endócrino produz testosterona, você vai sentir coragem. Quando o teu sistema endócrino produz ocitocina, você vai sentir amor. Quando produz serotonina, você vai sentir felicidade. Quando produz adrenalina, quando produz cortisol, por exemplo, você vai sentir medo, vai sentir estresse, entende? Então, os hormônios produzidos geram sentimentos, mas esses hormônios eles são produzidos a partir do nosso pensamento, que são influenciados a partir do que nós vemos e ouvimos e pensamos, né? Os nossos pensamentos eles não são exclusivamente nossos, nós temos parte nisso, mas eles vêm do nosso corpo. Nós não somos o nosso corpo nem a nossa mente, tá? É um mecanismo independente que a gente habita, tá? E para você entender melhor que você não controla os seus pensamentos, eu sempre falo assim, fica 2 minutos sem pensar em absolutamente nada. Você não vai conseguir, provavelmente não vai conseguir. Isso mostra que você não comanda os seus pensamentos, mas você tem como influenciar eles, através de diversas formas, tá? Uma delas é onde está o teu foco. Se você começar a entrar em loop pensando na consequência do coronavírus, eu vou morrer, muita gente vai morrer, isso vai virar um caos, e você começa a fantasiar coisas que não aconteceram ainda e deixar o teu pensamento se conduzir a um ponto que você entra em pânico e começa a produzir um monte de cortisol, de coisas, porque o teu cérebro ele não distingue o que você imagina do real. Se você imagina algo, fica pensando em algo, para ele você está vivendo aquilo. Uma prova disso por exemplo, quando você está com fome, já aconteceu de você estar com fome e de repente, eu moro aqui no Rio Grande do Sul, a gente faz bastante churrasco, né, de picanha, de vez em quando passa um outdoor assim com espeto, uma propaganda de churrascaria com espeto de picanha, com aquela capa assim de gordura, né, aquela foto linda, não dá água na boca, nunca ouviu falar essa expressão, nossa, me deu água na boca. O que é isso? Você está tendo uma reação bioquímica a partir de uma imagem.
A própria pornografia é isso, é um estímulo visual que você imagina algo e que te gera uma alteração hormonal. Tá entendendo o que eu estou dizendo? Então o que você pensa gera hormônios, faz com que você entre em um estado. Então você começa a pensar em coisa ruim, vai gerar o cortisol, vai disparar cortisol, você vai entrar num loop e vai ficar naquilo ali. E o que você pensa, o que você foca, a tua energia flui. Tá? Isso é uma frase do Tony Robbins, que é um dos grandes especialistas em desenvolvimento humano lá dos Estados Unidos. Ele diz: where the energy goes, where the focus goes, the energy flows. Onde você coloca o teu foco flui, a tua energia flui. Então, e isso se dá também, falando rápido, eu já vou te trazer técnicas, tá, para você aplicar aí. Mas só para você entender um pouco do contexto, para não achar que isso é autoajuda barata, tá? Porque tem gente que menospreza muita coisa porque não conhece. Isso é neurociência. Você tem aí no teu cérebro um sisteminha chamado de sistema de ativação reticular. O sistema de ativação reticular, ele te permite enxergar aquilo que você está buscando. Você só enxerga o que você está procurando. E para te trazer um exemplo prático e simples, quando você trocou de carro ou desejou muito um carro, por exemplo, você passou a enxergar ele em tudo que era lugar. Parece assim, meu Deus, todo mundo comprou esse carro agora também. Toda vez que você enxergava um, você percebia aquele um. Essa é a única diferença, porque o teu cérebro antes ele não te mostrava, porque isso era irrelevante para você. A partir do momento que passou a ser relevante e importante, ele identificou isso e passou a te mostrar por causa do sistema de ativação reticular. Mesma coisa se você engravidou, a sua esposa engravidou, ou alguém muito próximo engravidou. Parece que, nossa, nunca tinha visto tanta mulher grávida ao mesmo tempo. Engravidou um monte de gente. Na verdade, não aumentou o número de mulheres grávidas no mundo, não aumentou o número de carros que você gosta no mundo, simplesmente você passou a perceber. Porque o teu cérebro ele não é capaz de perceber estímulos pela tua mente racional, mais de 7 estímulos ao mesmo tempo. Se você está me ouvindo nesse momento, você não estava percebendo a pressão dos teus pés no chão ou no sapato até eu te falar, mas agora que eu te falei você prestou atenção, isso se tornou consciente para você. Entende? Antes isso estava ali, estava acontecendo, mas você simplesmente não percebia. Como você pode mudar então o teu estado emocional? Fazer uma gestão e mudar de forma instantânea. A primeira delas é através da manipulação do teu corpo. Exatamente. Existe uma escritora chamada de Amy Cuddy, ela escreveu um livro chamado de O Poder da Presença, onde ela fala da postura da Mulher Maravilha. Quando você coloca a mão na cintura, por não sei quanto tempo, fica ali em posição do super-homem, se eu não me engano são 3 minutos, 2 minutos, você fica ali com a mão na cintura e olhando para cima, 45 graus, peito estufado, aumenta naturalmente a tua produção de testosterona. Inclusive tem um exercício para aumento de testosterona que um dos meus mentores também criou, que ele chama de Yes. Você faz estufa o teu peito, olha para cima e faz esse movimento assim, yes, 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 várias vezes repetido assim com aquele sangue no olho. E você fazendo isso repetidamente aumenta a tua produção de testosterona natural em 30%. É como se você estivesse tomando um comprimido de testosterona, só que você está produzindo isso de forma natural. Por que isso é importante? Quando aumenta o nível de testosterona no teu corpo, aumenta a tua coragem. Tá entendendo? E a partir daí, quem tem coragem não tem como ter coragem e medo ao mesmo tempo. Então quando você manipula o teu corpo, com postura de vitória, você produz hormônios congruentes com isso. Quando você abraça uma pessoa por mais de 1 minuto, por exemplo, você produz automaticamente ocitocina, que é o hormônio do amor. Quando você faz uma atividade física, isso é conhecido, da grande maioria das pessoas produz um hormônio chamado endorfina, entende? E então você tem como manipular o teu corpo, através da manipulação do teu corpo, conseguir produzir hormônios que vão te tirar de um estado emocional de medo, por exemplo, de ansiedade, de forma instantânea. Você pode dançar também, uma música que te agrada, isso também vai ter esse efeito de te tirar do medo, vai te dar prazer. Você pode se divertir com a tua família, um esporte, isso tudo vai te ajudar, tá? De forma instantânea. Você pode também, tem outras formas de você fazer isso, tá? Cantar é uma delas, eu amo cantar, então cantar é uma delas. Outra coisa, agora uma dica prática também, você pode pegar uma folha de caderno e escrever diversos motivos que você tem para ser grato pela tua vida, todos eles. Começa a pensar, tá? Mas faz isso, não subestima, isso não é brincadeira, não é autoajuda barata, isso é neurociência, tá? Eu já vou te explicar por quê. Você vai começar a escrever ali
motivos de gratidão, e isso vai forçar o teu sistema de ativação reticular, o teu cérebro, né, a buscar motivos, porque você é grato. E você vai começar a perceber vários motivos, como você percebeu o teu pé quando eu falei, que você tem para ser grato e ficar tranquilo e não ficar com medo. E a partir daí, quando você sente isso, você vai sentir gratidão. A gratidão, se eu não me engano, ela produz dopamina e eu não lembro qual outro hormônio que ela produz também. Se não me engano, é serotonina ou ocitocina. Ela produz hormônios que vão te fazer bem, que vão te deixar bem. Não tem como você ser grato e ter medo ao mesmo tempo. Tem como você ser grato e estar ansioso ao mesmo tempo. É que nem água e óleo. Quando um aumenta, não mistura, entende? Não mistura. Então, se você faz essa lista e quando você estiver para baixo, você lê essa lista, certamente você vai conseguir manipular o teu estado emocional. Você pode também falar com pessoas positivas e estar perto de pessoas positivas. Você pode assistir filmes que te deixam para cima, vídeos que te deixam para cima. Tem um monte de gente fazendo live agora nesse momento. Se afasta de pessoas negativas. Se afasta de pessoas negativas e para de assistir noticiário. Porque isso vai colocar o teu foco em todos os problemas que estão acontecendo e você não vai conseguir focar no que tem de bom. E é importante também você construir um ritual para começar o teu dia. Todo atleta de alta performance, antes de uma competição, ele faz uma concentração, né? Ele fica ali um tempo se concentrando. Michael Phelps fazia isso, né? Antes das competições teve 7 medalhas de ouro, se eu não me engano, na última Olimpíada. O maior recordista de medalhas de ouro numa Olimpíada. Ele se concentrava muito antes da prova para depois ele ir lá executar. E por qual motivo nós não deveríamos copiar essa prática, nos preparando para começar o nosso dia? Fazemos um ritual, uma prática ali, rotinas de situações que nos empoderam. Eu quando assisto, por exemplo, um trechinho do filme Troia, o Gladiador também tem uma parte ali que me dá um sangue no olho, assim, uma vontade, eu viro aquele sentimento de leão, assim, sabe? Vou para cima, vou fazer acontecer. Então eu recomendo que você tenha práticas logo de manhã, quando você acorda, você lê a Bíblia, se isso te faz bem, se você tem fé, tenha muita fé nesse momento. Assista vídeos, fale com pessoas, veja lives, podcasts, tudo que vai te empoderar antes de você começar o teu dia. Tá bom? Deixo aqui um grande abraço então para você. Tentei ser o mais objetivo e breve aqui nesse treinamento, mas trazer o máximo de valor possível para você ter consciência que são 2 desafios e você precisa enfrentar os 2 de forma paralela e estratégica. E não sei onde você está assistindo esse vídeo, estou gravando no meu grupo do Telegram. Se você ainda não me acompanha, me segue no Instagram, robsoncesar.trainer, no YouTube também, no meu canal Robson Cesar, tem mais conteúdos gratuitos para te ajudar nessa caminhada. Vamos juntos, grande abraço